Fala, meu povo, Tio Maurício na área com mais um vídeo aqui pra vocês, atualização, poder te dar algumas dicas aí de leitura do mercado. Se você estiver chegando agora, já puder deixar o seu like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você receber quando eu lançar os novos vídeos. E as técnicas que eu vou utilizar aqui tem um curso gratuito de análise técnica que tem aqui no YouTube, é só você dar uma olhada ali que vai te ajudar bastante, beleza? Eu fiz duas entradas aqui, eu fiz duas entradas hoje, inclusive, e eu vou comentar sobre elas com vocês, mas é muito importante que você já tenha assistido o guia de setups para você entender quais são os tipos de entrada que eu fiz, beleza? Bom, vamos lá então, né? Rapidamente, índice dólar. Índice segue no que eu tenho falado todo esse tempo. Subiu, vendeu, subiu, vendeu, subiu, vendeu, tá? Cada recuo é uma oportunidade de venda e isso é o que tem acontecido aqui nos últimos dias, talvez no último mês ou algo assim, as últimas 2, 3 semanas. O dólar segue ainda, né, naquela lateralização ali, não decidiu muito bem o que fazer. Ele conseguiu fechar acima de 5,21. Então a gente está trabalhando agora entre 5,21 e 5,50, tá? Então dentro desse range aqui eu continuo com a minha abordagem de não fazer nada. Porém, a gente precisa fazer uma atualizaçãozinha aqui, ó. Eu vou tirar aqui essas linhas verdes, que elas já estão sendo desenhos demais aqui pra gente, até tirar boa parte delas, que aí você vai ver o seguinte, a gente meio que agora tem uma linha de tendência bem clara, né? Acho que aqui, a gente poderia colocar até aqui, mas eu vou colocar ela aqui, que ela meio que já não está mais sendo respeitada, né? Ela está com cara de que quer romper. E se a gente ligar pelos fechamentos, ela já rompeu, fechou acima, fechou abaixo, agora estamos trabalhando abaixo, o que me indica que a gente pode então voltar aqui para o fundo, tá? Então agora é ficar de olho, porque aqui a gente já tem topo mais alto, topo mais baixo, marcou um fundo e agora falta o mercado decidir o que ele vai fazer, tá? A gente inclusive fez até um pivôzinho de baixo aqui que eu nem tinha visto, então pivôzinho curto, né? Subiu, rompeu aqui, né? Violou na verdade, subiu e agora tá fazendo esse trabalho aqui, tá? Eu continuaria não fazendo nada, para mim o mercado ainda tá lateral e isso daqui é uma possibilidade que, se confirmada, a gente vai analisar mais para frente. A dominância do Bitcoin caindo um pouquinho no dia de hoje, a gente está aqui num possível recuo, né? Isso pode ser uma bandeirinha ou uma virada, que as médias vão começar a virar aqui e a gente vai ver o Bitcoin valorizando mais do que as altcoins. No momento ainda é recuo, tá? Então, por enquanto, as alts ainda estão mais interessantes do que o Bitcoin até o momento, e aí a gente tem que ficar de olho para ver os próximos movimentos. As entradas que eu fiz são bem simples, elas estão marcadas aqui, é o Bitcoin, uma das entradas que eu fiz foi no Bitcoin, e eu quero que você entenda que eu fiz essa entrada bem leve, tá? Porque eu vejo uma possibilidade de movimento forte, subindo aqui, se isso acontecer eu não quero ficar de fora, mas eu também não quero entrar com a minha mão toda. Então ao invés de eu entrar com a minha mão toda aqui no Bitcoin, eu entrei com 1/4 da minha mão normal, tá? E aí dessa forma eu posso entrar ali e eu tenho espaço para poder trabalhar aqui para baixo se eu quiser fazer uma melhora do meu preço, tá? Oficialmente eu tenho toda essa área aqui para eu poder trabalhar os $1.000 que eu entraria aqui, né, nessa entradinha do Bitcoin. Então eu entrei aqui com 250, se voltar a cair me der uma boa oportunidade aqui, mais 250, e vou fazendo dessa forma, tá? Maurício, mas isso não é o preço médio? Não, isso se chama entrada fracionada. A diferença é que eu tenho um limite de perda, eu tenho um stop, eu tenho um limite financeiro de perda para essas operações e eu não vou fazendo preço médio infinito, beleza? Então é uma técnica para quem já tem um pouco mais de experiência. Bom, eu fiz uma entrada em Ethereum também, eu vou pular ela para a gente ver depois. Litecoin não tá tão interessante, está meio sem vontade. BNB parece que está querendo se definir. Esse parece estar querendo se definir significa o seguinte, olha só, MACD está pegando momentum de alta e o nosso IFR está começando a apontar para cima. Mas aqui não é um ponto de tomar decisão. Por quê? Porque agora eu estou com o IFR na zona de 50 e o meu MACD, apesar dele estar apontando momentum para cima, eu tenho aqui uma zona de resistência que o preço meio que não está conseguindo ir com muita vontade para lá, né? Ele subiu, já está meio que sendo rejeitado aqui, né? Perto desse paviozinho aqui. Então ele não está muito interessante. Se ele romper
e resolver que vai subir, legal, a gente vai pegar um cruzamentinho de média aqui, ó, com uma possível boa tendência de alta. Mas no momento, fazer isso é uma aposta que eu não estou muito afim de pegar, tá? Cake já está um pouco mais interessante, mas batendo a cabeça na resistência. Vai ser interessantíssimo se Cake conseguir romper essa barreira aqui, né, dessa linha de tendência de baixa e voltar a subir. Eu pessoalmente vou ficar muito feliz por causa dos meus stakes em Cake, a quantidade de Cake que eu tenho. Nós temos ADA hoje fazendo um... Deixa eu botar o volume aqui, vamos dar uma olhada? Então temos ADA hoje fazendo um candle de alta, né, com um possível 1, 2, 3, que seria aqui, nesses três aqui na verdade, então isso aqui não é 1, 2, 3, né, já passou. Mas a gente está tendo um candle de alta aqui, que se romper a máxima desse candle de alta, é bem possível que a gente venha fazer o rompimento desse pivôzinho de alta e retomar a tendência de alta. Porém, eu não entrei em ADA também, eu acho que eu queria um movimento um pouco mais interessante do que esse, então eu estou esperando o dia de hoje fechar para eu decidir o que eu vou fazer, mas eu não gosto de comprar quando eu estou aqui na cara de uma linha de tendência de baixa, tá? Então eu talvez não faça essa compra, espere ele romper e me dar pelo menos um candlezinho de queda para voltar a subir, um pullback na média, qualquer coisa do tipo. Solana subindo 1,8%, fazendo um candlezinho pequenininho, e na Sol eu estou então aguardando o fechamento do dia de hoje também para poder fazer uma entrada. E essa entrada que eu pretendo fazer na Sol, eu pretendo fazer a minha entrada por inside bar, tá? Então eu vou mostrar aqui para você, não é para você copiar nem nada do tipo, só para você saber o que eu pretendo fazer. E essa daqui é a entrada que eu estou pretendendo fazer, tá? Fez 166,51. Eu pretendo entrar comprado na Solana, tá? Então eu pretendo fazer a minha entrada aqui. Deixa eu colocar aqui a ferramenta de risco-ganho. Então aqui, ó, vai ser mais ou menos isso daqui. Meu stop provavelmente vai ficar aqui embaixo e o meu alvo mínimo é aqui, tá? Então é mais ou menos 1 para 1. Então eu pretendo sair com metade da minha posição aqui no 1 para 1, e aí eu deixo o restante seguindo aí para ver se a gente vai pegar mais um movimento maior para poder romper topo e algo do tipo, tá? Talvez eu saia com 80% da mão aqui, ainda estou decidindo isso. A princípio vai depender de como o candle de hoje fechar. Se fechar assim, eu vou deixar o stop aqui um pouco maior, porém, se ele fechar com mais perto da máxima, né, ao invés de só um doji, talvez eu venha aumentar o meu stop aqui, me dando um risco-retorno um pouco melhor, beleza? Então isso daqui é uma entrada por inside bar na região de compra das médias, que também é uma região de topo anterior rompido. Tranquilo? O que significa que é uma possível troca de polaridade. Não acho que seja o melhor trade que tenha para poder fazer em Solana, eu ainda acredito que essa linha verde aqui vai fazer alguma coisa do tipo, né? O preço vai seguir ela de alguma forma, e a gente tenha um mergulho a mais, então também vou fazer essa operação aqui razoavelmente pequena com a minha entrada fracionada. Link. Então a gente teve aqui, né, esse candle de força aqui da Link, só que a gente já está perdendo volume, né, o volume já está começando a cair. E isso significa que essa alta aqui ela pode não ser muito expressiva. Então o rompimento desse candle de hoje pode gerar uma movimentação de alta. Tá? Ele é um candle de contração, se romper a gente pode voltar a subir, mas eu não estou contando muito com isso. Matic subindo um pouquinho mais, então ela está voltando aqui para essa possível zona de consolidação que a gente tem aqui, ó. E mais ou menos aqui, tá? Essa zona aqui, que o preço não consegue fechar aqui abaixo com facilidade, pelo menos, ele é muito difícil de fechar aqui abaixo. Então fechou duas vezes e já está voltando para cima. E se isso aqui acontecer, a gente vai ficar lateral até retomar a tendência de alta ou perder a tendência, né? Mas no momento, eu acredito uma lateralização para continuação de tendência de alta. O IFR também aqui bonitinho, abaixo da parte de 50, mas ele pode sim voltar a tomar o momentum de alta, e o meu MACD já está falando que o momento de alta está presente, então ainda pode ser lateralização, tá? Não significa tendência, mas pode ser lateralização. E o Ethereum então, né, que foi a outra entrada que eu falei com vocês que eu fiz hoje, está marcado aí para vocês verem também. Obviamente, temos uma resistência aqui no 3.940, mais ou menos, né? Então, a minha entrada aqui, vocês estão vendo onde está.
a gente tem aqui, eu não estou colocando essa entrada aqui com stop, ela também é uma entrada bem curta, mas para quem quer trabalhar com stop, eu acredito que o stop mais saudável seja aqui, né, 10% mais ou menos, para pegar 1 para 1, e para quem quer arriscar um pouco menos, o stop mínimo seria aqui em 6,43%, né, aqui na casa do 3.261, ou para quem quer um stop muito curto no próprio candle de hoje. Tá? Essa seria uma forma interessante de fazer, com retorno de 3 para 1, 4 para 1 ou algo do tipo. Eu fiz uma entrada pequena aqui para poder deixar aí para mais longo prazo, vendo que ele já está mostrando um pouco mais força do IFR também, mas que já está querendo virar momento. O Ethereum está meio forte, então estou dessa forma. Ou seja, eu estou operando hoje com 1/4 da minha mão total, tá? 1/4 do que eu estou usando para cada trade, eu não estou entrando nem com a mão total, e aí eu vou aguardar se o mercado me der mais sinais de que ele quer continuar de fato uma movimentação de alta, eu adiciono um pouco mais na minha posição e vou fazendo isso, beleza? Porque se eu tiver errado, eu quero estar errado com a minha menor mão possível, e dessa forma, quando eu perder, eu perco pouco, quando eu perder, eu perco... Eita! Quando eu perder, eu perco pouco. E quando eu ganhar, eu ganho muito, beleza? Então essa é a forma que eu estou administrando meus trades, já tem bastante tempo aqui, desde que eu comecei a operar em cripto, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixe seu like, comenta aí o que você está fazendo, se você está gostando desse vídeo também, compartilhe ele com outras pessoas, o primeiro link da descrição para você saber quando eu lançar o curso, o segundo para você abrir sua conta na Binance e operar aqui com a gente também. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo, valeu!